Paz do Senhor, meus amados, boa noite, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Mais uma vez eu estou aqui para juntos falarmos da palavra gloriosa de Deus. Meus irmãos, eu meditando nas Sagradas Escrituras, já vem por uns dias já, e eu tenho orado, falado com Deus em cima desse versículo, e eu quero compartilhar com os irmãos, tá? Acredito que vai ser de bom proveito para todos, e peço que, com toda a graça e misericórdia do Pai e do Espírito Santo, que Ele possa me usar mais uma vez e tocar no coração de cada um. A passagem a qual eu quero meditar com os irmãos está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, o versículo 12. É conhecido de todos, mas é igual eu disse, faz uns dias já que eu estou lendo e Deus tem falado comigo e eu quero compartilhar com vocês. Que diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuida para que não caia. Irmãos, é interessante esse versículo e por diversas vezes eu li esse capítulo inteiro, capítulo 10, e quando a palavra de Deus ela fala, aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia, a gente já tem um norte nessa passagem. E qual que é o norte? O norte é o pensa. A gente vê que ele fala aquele que pensa. Então, não é físico, não é olhar. Ele não está falando, se você vê que você está em pé, cuide para que não caia. Não é uma coisa visível, é uma coisa na mente. É o lutar na mente. Você entendeu? Porque... E aí eu fui estudar essa passagem. Fui meditar e li, e orei e pedi ao Senhor. E olha o que vai dizer, porque é aquilo, meus irmãos. Um texto sem um contexto é pretexto. Então, se eu pegar esse versículo aqui e isolar, é pretexto. E eu não quero de forma nenhuma fazer isso. E é por isso que eu li o capítulo 10 inteiro. Olha o que vai dizer, meus irmãos. Por isso que eu disse que quem pensa, não é quem vê, não é aquele que você vê, não é se você vê que está em pé, não é físico. Porque você pode ver eu de pé, mas a minha mente está depressiva. Eu posso enganar. Qualquer pessoa pode enganar. Só que o que ele está dizendo é, se você pensa estar em pé, se você pensa estar fazendo a vontade de Deus, se você pensa estar andando com o Espírito Santo, se você pensa estar caminhando com o Espírito Santo, se você pensa estar fazendo a vontade do Espírito Santo, cuide-se para que não caia. Aí você vai falar assim, Judson, mas o que eu devo fazer? Porque aquilo, andar fisicamente, e para você tomar cuidado para não cair, você vê buraco, ver a pedra no meio do caminho, de repente um tronco de árvores, né? Um cego não vê, mas você está ali, está enxergando, você vai desviar dos obstáculos. Só que não é isso que o versículo está falando. É quem pensa, é pensamento com Cristo. Se você pensa que está andando com Jesus, se você pensa que está andando com o Espírito Santo, fazendo a vontade do Espírito Santo, ei, toma cuidado para não cair. Mas aí, como que é o cair? Está aqui. Olha o que vai dizer, capítulo 10, versículo 1. Vamos lá. Irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar. Todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Todos eles comeram da mesma comida espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da pedra espiritual que os seguiam
e a pedra era Cristo. Deus, porém, não se agradou da maior parte deles, razão porque seus corpos foram espalhados pelo deserto. Olha o que vai falar o versículo 6. Ora, essas coisas aconteceram como exemplo para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Por quê? Eles tinham a promessa de entrar na terra prometida. Assim como nós temos a promessa do arrebatamento, assim como a gente tem a promessa de que vai morar com Cristo, eles tinham a promessa de que ia chegar na terra prometida. Só que peraí, do mesmo jeito que eles não entraram na terra prometida, né? Muitos deles não entraram, que morreram no deserto. Isso serve de exemplo para nós. Por quê? Porque se eles tinham a promessa e não entraram, se nós temos a promessa que vamos morar com o Senhor Jesus Cristo, vamos ser arrebatados com Ele, para com Ele na glória. Mas se nós não se atentar em ter a mente de Cristo, porque ter a mente de Cristo é estar de pé. Ter a mente de Cristo é andar de pé, é andar em pé, andar. É estar de pé, né? E aí ele vai falar, ó, por que eles caíram? Por que muitos deles não entraram na terra prometida? Por que não alcançaram a promessa? Por quê? Ó, não vos façais idólatras, como alguns deles, como está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber e levantou-se para farrear, né? Só que eles idolatraram deuses, bezerros, né? Levantaram deuses para eles e Deus reprovou. Só que peraí, a idolatria, meu amado, não é só adorar outros deuses. Sim, é. Sadraque, Mesaque e Abednego não se curvaram. Só que a idolatria, meu querido, é tudo aquilo que toma o lugar de Deus no seu coração. Tudo aquilo que toma no seu coração o lugar de Deus é idolatria. Porque o que você faz o dia todo? 24 horas tem o dia. Você lê a Bíblia, pelo menos um versículo. Aí você ora pelo menos 5 minutos. Ah, Júlio, eu não consigo dobrar o joelho. Não, meu querido. Ora, é o que ele está falando aqui. Quem pensa estar em pé é pensar, é estar andando, caminhando na rua, dirigindo o carro, trabalhando, quer que seja o que for fazer, e estar pensando em Cristo. É isso. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. É estar o dia todo pensando em Cristo, falando na mente. Porque tem muita gente em pé fisicamente e caída espiritualmente. E a pior morte que tem é a espiritual. A pior morte que tem. Então, a primeira lição aqui que vem é para nós termos a mente de Cristo, que ter a mente de Cristo é estar de pé. Mas para isso, temos que fugir da idolatria. E esse mundo, ele nos pressiona, esse mundo pressiona a gente. E tudo quer tomar a nossa mente. Mas epa, peraí, aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Mas como que é? Como que eu continuo em pé, Júlio? Tendo a mente de Cristo. E para ter a mente de Cristo não pode ser um idólatra. Ah, mas eu não adoro Deus. Mas não é só isso. Idolatria é aquilo que toma a sua mente, o seu coração, que é o lugar de Deus. Esse vazio é só o Pai para preencher. Aí, a segunda lição aqui, ó, é o quê? O que ele vai falar no versículo 8? Não nos prostituamos, como alguns deles fizeram e caíram num só dia, 23 mil. Aqui a gente vai ver que é morte física. Só que aqui eu quero trazer para você a morte espiritual.
A morte espiritual. Porque aí vai falar assim, não, Júlio, eu tô na igreja, tô firme, não me prostituo, sou casado, tenho filhos e tô namorando e tal, faço tudo certinho, maravilhas. Só que o que você tem visto? O que você tem falado? Quais têm sido as suas amizades? Porque se você tem o Espírito Santo de Deus, você não pode mais viver as suas vontades. Paulo vai dizer, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele está dizendo assim, ó, eu não vivo mais as minhas vontades, mas eu vivo a vontade de Cristo. Cristo vive em mim. É como se ele vivesse a vontade de Cristo, não a dele mais. E aí, a pessoa já sabe o que tem que fazer, certo? A pessoa já sabe o que tem que fazer, ela conhece a Sagrada Escritura, ela medita, mas ela não vive o que ela medita, ela não vive o que ela lê, ela vive se prostituindo com o que ela vê, com o que ela fala, com o que ela ouve, com as amizades, no trabalho. Então, é a segunda lição. Ó, a terceira lição. Não tentemos o Senhor. Ó, versículo 9. Não tentemos o Senhor, como alguns deles também tentaram e foram mortos pela serpente. Ei, Jesus, na tentação do deserto, Satanás fala para ele, ó, lança-te daqui de cima para baixo. E dá ordem aos seus anjos ao seu respeito para que te peguem no colo. O que ele fala? Não tentarás o Senhor teu Deus. Ei, o que eu vou te dizer, meu querido? Tem muita gente, meu querido, tentando a Deus, fazendo coisas e vivendo coisas, falando, não, eu sirvo um Deus, Ele vai me livrar. Ei, tem que vigiar, é a mesma coisa. Você está numa pista que é a 100 por hora, e você quer andar nela a 180 e fala, não, Deus me guarde, você está tentando o Senhor. Você está tentando a Deus, e a Deus ninguém tenta. Aí depois vive uma guerra psicológica, uma guerra dentro da mente e não sabe o porquê. E está aqui, ó, a quarta lição. Vai dizer aqui, ó, o versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo anjo destruidor. Meu irmão, se você está andando com Cristo, se você está andando com o Espírito Santo, se você está pensando que está fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Espírito Santo, ei, não murmure. Ah, Júlio, mas a tribulação, a tentação, os problemas da vida, a aflição. Jesus disse, no mundo terias aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E enquanto você estiver caminhando com Ele, andando com Ele, pensando como Ele pensa, você vai passar pela tribulação. Você não vai ser uma pessoa isenta de tribulação, sem tentação, sem aflição, não. Mas eu quero te dizer que você, se você tiver a mente de Cristo, você está em pé. E se você estiver em pé, você supera, você é mais alto que as tribulações. A tribulação vem, mas você pula, você anda em cima dela. Você tem o controle da situação. Olha o que vai falar aqui, ó, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Ó, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruir ele? É a mesma coisa, quem vai poder te instruir se você viver a mente de Cristo, você pensar como Cristo, andar com Cristo? Você não vai ser idólatra, você não vai se prostituir, você não vai tentar o Senhor e você não vai murmurar. Aí o que vai dizer aí o versículo 11, todas essas coisas lhe aconteceram como exemplo e foram escritas para o aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos.
Foi para nós que foi. O que aconteceu com eles no deserto foi um aviso para nós, um exemplo para nós. E aí ele vem falar: aquele, pois, que pensa estar em pé, cuide para que não caia. Aí você fala assim: Júlio, mas a luta tá demais, eu não aguento mais, eu só penso nas minhas contas para me pagar, eu só penso, eu tô vendo coisa no Facebook, no Instagram, que, pelo amor de Deus, como é que eu faço para parar? Eu estou tentando o Senhor, sim, no que você falou, estou murmurando. Ei, meu querido, eu quero te dizer que o quê? Continue firme no pensamento, não seja um idólatra, não se prostitua com este mundo. Eu não falo de prostituir no verbo físico, eu falo no que você está vendo, no que você está pensando, no que você está falando, com quem que você está andando. É uma prostituição. E tentar o Senhor e murmurar. Sabe por quê? Olha o que vai falar o versículo 13. Não veio sobre vós tentação senão humana. Não veio sobre vós tentação senão humana. O que ele está dizendo aqui? O que você está passando? Tem gente passando. Porque a tentação, a hora que vem, você fala assim: nossa, só eu tô passando por isso, ninguém mais, não é possível, eu vou morrer, eu vou me entregar. Por isso tem gente se matando, tem gente procurando psicólogo, psiquiatra, remédio. Por quê? Ela fala: nossa, eu não vou. Aí a pessoa, o pastor, os líderes religiosos vão falar: vai orar, vai jejuar, vai ler a Bíblia. Aí começa a ler a Bíblia nos primeiros dias: não, isso aí não existe, Deus não existe. Que Deus não existe? Você tem que ter fé, meu amado. Sabe por quê? Não veio sobre vós tentação senão humana. Todos nós passamos por essas dificuldades, por esse aperto, mas e fiel é Deus, que não vos deixará ser tentado acima do que podeis resistir. Antes, com a tentação dará também o escape, para que o possais suportar. Sabe, com aquela tentação, com aquela angústia, Deus vai te dar o escape. Como? Para você amar alguém, para você bendizer na vida de alguém, abençoar alguém, abraçar alguém. Sabe naquela hora que você está angustiado, que você não consegue fazer nada? É aquela hora que você precisa abraçar, você precisa acolher, você precisa ajudar. Amém, meu amado? Ter a mente de Cristo é estar de pé. Deus, abençoa o seu povo. Obrigado por essa oportunidade oportuna. Meu Pai, fica, Pai, conosco nessa noite. Obrigado a Deus por tudo. Deus abençoe, meus amados.